Bem-vindo ao tutorial da RR Engenharia para a utilização do Plasma CNC. Vamos lá. Depois de você ter preparado o arquivo DXF, você abre o software SheetCam. Abrindo o software SheetCam, você, com o material já sobre a mesa de trabalho, faz a verificação dimensional do material. No caso, o material aqui está com 250 por 1500, sendo uma chapa de 5 mm de espessura. Confirmo o material na mesa. Agora vou fazer a seleção, trazendo o design a qual será feito o recorte. Trazendo aqui a nervura, confirmando, aqui está o design, qual será feito o recorte. Para esse design nós vamos utilizar a ferramenta T5 de 6 mm, pois a chapa é uma chapa de 5 mm. Então toda vez que nós nos encontrarmos com uma chapa com uma espessura a qual não existe a ferramenta cadastrada, utilizaremos a próxima ferramenta acima da espessura do material, ok? Então vamos lá. Fazendo a solução da ferramenta, já fizemos a seleção da ferramenta, agora vamos fazer a regulagem da máquina. Para efetuar a regulagem da máquina, a máquina tem que estar regulada, máquina de plasma sendo regulada em 60 A, 55 MPa na pressão de ar, ok? Então vamos até ao ponto, trazendo aqui pelo manual da box, podemos fazer essa regulagem dos 60 amperes, girando esse êmbolo, indicando com a seta até os 60 amperes e fazendo após a regulagem do ar pelo regulador de pressão, sendo indicado por esse manômetro lateral a pressão que deve estar a linha. Ela deve ser regulada em 60 amperes no êmbolo e o regulador de pressão a 55 MPa. Logo após, vamos ao THC fazer a regulagem da voltagem específica de funcionamento, para que a altura do eixo Z não sofra alteração durante o deslocamento na chapa. Então, chegamos ao THC. Essa regulagem é feita por esses botões de mais para cima e para baixo, né? Para mais e para menos, onde eu setando para cima eu aumento essa voltagem, setando para baixo eu reduzo essa voltagem. Quando eu chegar na voltagem indicada pela ferramenta, no caso 105 amperes, eu vou clicar no botão menu, o qual vai registrar essa voltagem no THC, sendo ela agora o parâmetro para que durante o corte, caso seja ultrapassado esse parâmetro, o próprio THC faça a regulagem da altura, mantendo o corte com o mesmo padrão. Então fizemos aqui a escolha do material, vamos preparar uma operação. Preparando a operação, offset externo, podemos ter um offset interno, podemos ter sem offset. Isso indica o quê? O offset externo, o plasma ele vai trabalhar já desfazendo o desconto do corte do plasma, que é 1,3 mm, deixando a peça próxima das suas dimensões finais. Está aqui também colocamos a velocidade de corte 400 mm por minuto e pedimos para a entrada de corte como arco a 3 mm, ok? Todos esses parâmetros terão que ser setados dependendo muito do feeling do operador, mas ele vai ganhar essa experiência durante a utilização do plasma. Confirmando, ele gerou para mim o processo. Ah, mas eu não gostaria de cortar somente uma peça, gostaria de cortar mais peças. Eu venho na ferramenta de arranjo, clico direito,
mando duplicar, gero a quantidade de peças que eu posso necessitar. Mas eu estou observando que durante esse posicionamento eu poderia ter um melhor arranjo das peças, visando reduzir o desperdício. O que eu faço? Seleciono a peça em questão, venho no A, que significa ângulo, e dou um giro nela de 180 graus. Com isso, reduzo o desperdício. Mas eu gostaria de fazer mais nervuras. Também há a possibilidade de você estar gerando mais nervuras. Você seleciona a primeira peça, seleciona a segunda peça, com o Ctrl ligado, clica com o botão direito e clica em arranjar peças. Aqui você pode escolher, por exemplo, eu vou querer 5 colunas com 2 linhas, para ter a quantidade de peças que eu necessito. Ok? O próprio software já rearranjou todas as peças, visando o melhor posicionamento para o corte. Dando continuidade, a RAR Engenharia recomenda que, para você realizar o corte, inicialmente realize o corte somente de 2 peças, para visualizar a qualidade do corte e garantir que não há necessidade de fazer mais nenhum ajuste, para após a, você gerar o layout, né, para fazer o recorte de todas as peças, ok? Então vou vir aqui, vou retirar todas as peças sobressalentes e vou deletar, deixando somente as 2 peças de origem para ser feito o corte. Vou gerar o processamento, gravar o G-Code e pronto, estamos prontos para utilizar o software do Plasma. Abrindo o software do Plasma, a interface é bem simples. Temos aqui, né, um aviso já inicial. Para que eu possa ter o controle do Plasma, eu tenho que estar aqui com o pare com a tarjeta verde embaixo, não com a tarjeta vermelha. Quando ele está com a tarjeta vermelha, ele tem algum status de emergência, alguma coisa ativada. Vou vir em abrir G-Code, vou achar o G-Code, a qual eu criei. Abrindo o G-Code, ele já mostra para mim as peças na mesa. Um ponto importante é que eu ainda não defini a origem da onde vai iniciar o corte. Então, o importante é você vir nas setas aqui do teclado para esquerda e para a direita, você vai posicionar o eixo X. Para cima e para baixo, você vai posicionar o eixo Y. E utilizando as teclas Page Up e Page Down, você posiciona também o eixo Z. Então, vou posicionar a peça na origem, onde eu quero que inicie o trabalho, e vou vir na opção Zerar Tudo. Zerei tudo, eu indiquei que o ponto de início da minha peça é aquela posição definida. O que eu faço agora? Venho iniciar o corte e o corte inicia-se. Estamos vendo aqui a máquina efetuar a movimentação para fazer o corte. Como isso é somente uma simulação, eu vou parar aqui. Parando a simulação. Coloco para reiniciar o G-Code, caso seja necessário reiniciar o G-Code. Um ponto importante que é aqui ele vem com o botão de referenciar máquina. Referenciar máquina, ele posiciona a máquina na origem setada do equipamento, a origem do home, o X e o Y do equipamento. Clicando nesse botão, ele vai movimentar os eixos para a posição de início, no X e no Y, sendo o ponto zero da máquina. A partir do momento que eu referenciei a máquina, eu venho em zerar tudo e faço
o zeramento dos eixos, indicando que aquele ponto vai ser meu ponto de início. Ok? Temos aqui também a opção da tocha, de ligar e desligar a tocha. Clicando aqui eu faço acionamento da tocha. Aqui eu faço desligar a tocha. Temos também a opção de verificar se estamos atingindo algum dos limites. Quando um dos limites for atingido em qualquer posição dos eixos, esses LEDs vão ficar acesos, esses indicativos de LEDs ficarão acesos. E quando o eixo Z tocar a mesa e haver transmissão de energia entre a tocha e a garra, o probe vai acender. Então é importante, antes de iniciarmos qualquer trabalho, descer o eixo Z na mesa com o pegidon até ele encostar no material e a gente verificar se ele vai ter o acionamento do probe. Esse acionamento do probe garante que durante o início da máquina ela pega a referência da altura da chapa, onde seria o zero da chapa, para que a partir daquele dimensional ele possa utilizar isso como referência para fazer o seu corte. Outros pontos importantes é que no próprio software você pode ter outras opções de visualização. Você pode usar a opção de trabalho, a opção de visualização, onde é indicado a visualização do corte da peça, indicando todo o funcionamento do equipamento, ou então a opção diagnóstico. A opção diagnóstico é uma opção utilizada pelos desenvolvedores para verificar qualquer problema que ocorra com o equipamento. Utilizando a versão trabalho, nós temos aí a pré-visualização de toda a utilização do equipamento. Esse é um tutorial da RAR Engenharia. Espero ter atendido as expectativas de todos. Obrigado.